Então vamos negociar. Quando você faz um acordo com o banco para negociar uma dívida, acredite se quiser, mas o banco está ali cruzando os dedos para você quebrar esse acordo. Exatamente isso. Porque a gente sabe muito bem quais são as consequências de um acordo quebrado. Essa dívida pode dobrar ou até mesmo triplicar de valor. E aí se torna mais interessante para o banco iniciar um processo de cobrança, solicitando ali o bloqueio da sua conta bancária para que ele esteja tendo acesso aos recursos que estão ali disponíveis, ou até mesmo solicitando a busca e apreensão de algum bem que você tenha que possa estar sendo vendido para estar pagando esse saldo devedor. E esse bem não precisa ter ligação nenhuma com essa dívida. Exatamente isso. Você pode ter um bem quitado e esse bem pode sim entrar na jogada. E essa é uma das várias consequências de uma negociação mal planejada. E várias são as consequências e vários são os erros. Ou você acha que apenas um acordo quebrado leva a consequências como essa? E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Alguns erros que você deve evitar a qualquer custo para que você não acabe tendo consequências como essa. Ter ali a sua conta penhorada, tendo os recursos ali penhorados. Ah, Thiago, eu não tenho conta bancária em nenhum banco. Certo, mas e a sua conta salário? Exatamente isso. A sua conta salário também pode entrar na jogada, da mesma forma que bens que você tenha, que não tenha ligação nenhuma com esse saldo devedor, também pode estar entrando na jogada. Então, várias e várias são as consequências de um acordo quebrado. E nesse vídeo, eu quero te mostrar exatamente alguns erros a mais que você deve estar evitando a qualquer custo, caso contrário, as consequências serão exatamente essas. Mas antes da gente ir para esses erros que você deve evitar, se inscreva no canal porque toda semana tem conteúdo novo que com certeza vai te ajudar a superar essa situação de crise financeira que você está. Então vamos ao que interessa. E o primeiro erro que você deve evitar a qualquer custo, a primeira burrice que você não pode cometer, é estar negociando sem fazer um mapeamento dessa dívida, sem saber exatamente quanto você deve, a quantos dias você deve, sem saber como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente. Ou você vai negociar uma dívida acreditando somente no valor que o banco vai te dizer no momento da negociação. Pelo contrário, você precisa fazer um mapeamento dessa dívida. Você precisa saber se essa dívida pode estar sendo cobrada, porque eu já disse em vídeos anteriores que tem aumentado de forma significativa o número de cobranças de dívidas que já prescreveram. Exatamente isso. E isso você sabe muito bem que não pode acontecer, mas infelizmente tem acontecido. Então você precisa fazer esse mapeamento dessa dívida, saber a quantos dias estão em atraso, qual que é o valor do saldo devedor, qual que é o valor que está sendo cobrado ali de juros e multas. Então você precisa de todas essas informações. Informações essas que você vai conseguir através desse mapeamento. Mapeamento esse que você vai conseguir fazer tendo ali, solicitando, melhor dizendo. Esse mapeamento você vai conseguir estar fazendo solicitando algumas documentações extremamente importantes. Cópia do contrato, o DDC, documento descritivo de crédito. Esses documentos vão trazer todas essas informações dessa dívida. Você precisa saber exatamente como que essa dívida chegou ao patamar que ela está atualmente, para só depois você começar a negociar essa dívida. Jamais comece esse processo de negociação sem antes fazer esse mapeamento, sem antes ter todas essas documentações, sem antes ter todas essas informações. Porque é como diz aquele velho ditado: quem paga mal, paga duas vezes. Então, faça esse mapeamento para que você não acabe pagando algo que você não está devendo. Segundo erro, segunda burrice que você deve evitar a qualquer custo é aceitar a primeira proposta. Como eu sempre digo, a primeira proposta sempre está sobrecarregada de juros e multas que estão sendo cobrados ali de forma abusiva, de forma excessiva. Olha só, o banco sempre tem uma margem de negociação. Ele sempre tem ali um percentual que ele pode sim estar te disponibilizando para estar diminuindo o valor desse saldo devedor. Porém, você acha que ele vai te disponibilizar essa margem de desconto ali logo nas primeiras ofertas, logo ali nas primeiras propostas? Negativo, é claro que não. Essas primeiras propostas, ele vai inflar elas de juros e multas. Até mesmo se você não solicitar, se você não souber utilizar as estratégias corretas, mesmo nas próximas negociações, nas próximas propostas, você não vai receber esse desconto. Você precisa solicitar essa margem de desconto. E dificilmente você vai conseguir isso nas primeiras propostas, e dificilmente você vai conseguir essa margem se você não solicitar. Então, jamais aceite as primeiras propostas, porque elas sempre são sobrecarregadas de juros e multas. É como eu sempre digo: diga não quantas vezes for necessário. O sim, você vai dizer apenas quando você tiver a convicção
de que você vai conseguir estar pagando esse saldo devedor. E o terceiro erro, a terceira burrice que você deve evitar a qualquer custo, que pode dobrar ou até mesmo triplicar o valor dessa dívida, é começar a negociar sem saber de fato quais são os seus direitos. Muita gente acredita que simplesmente por estar nessa situação de vulnerabilidade, por estar nessa situação de inadimplência, elas são obrigadas a se sujeitar a qualquer tipo de cobrança. E tenha em mente, você não é obrigado a se sujeitar a esse tipo de situação. Essas ligações, elas podem e devem acontecer, porém tem um limite. E na maioria das vezes esse limite ele é extrapolado. Então tome muito cuidado em relação a essas cobranças, tome muito cuidado em relação aos juros e multas que estão sendo cobrados, porque o banco ele pode estar aproveitando dessa situação de vulnerabilidade que você está passando atualmente para aumentar ainda mais o valor dessa dívida. Porque a gente sabe muito bem as consequências da inadimplência. Já há dados aí, né, levantados por esses principais birôs de crédito a respeito das principais consequências da inadimplência. Ansiedade, insônia, falta de desempenho no trabalho, dificuldade de relacionamento conjugal, dificuldade com relacionamento com familiares. Então, várias são as consequências da inadimplência. E é claro, o banco identificando essa vulnerabilidade que você está, é claro, ele vai tentar te induzir a estar fechando um acordo que de fato você não vai conseguir honrar. E de acordo com o próprio Código de Defesa do Consumidor, essa prática é uma prática abusiva. Isso não pode acontecer. Não pode acontecer o aumento dessa dívida de forma tem que ser justificada. O banco não pode aproveitar dessa situação de vulnerabilidade que você está para dobrar ou até mesmo triplicar o valor dessa dívida. Ah, Thiago, mas isso não acontece. Não acontece? Aí que você se engana. Isso acontece com mais frequência do que você imagina. E provavelmente está acontecendo com você nesse exato momento. O banco percebeu que você está nessa situação de vulnerabilidade e está tentando te induzir a fechar um acordo que de fato você não vai conseguir honrar, cruzando os dedos ali para que você quebre esse acordo, porque a gente sabe muito bem quais são as consequências de um acordo quebrado. Quarto erro, quarta burrice que você deve evitar a qualquer custo é não saber com quem falar. Quando você inicia um processo de negociação de dívidas, você precisa saber exatamente a quem recorrer. Você precisa saber exatamente a quem solicitar ali um intermédio. Você precisa de um intermediador entre você e o banco. E que intermediador é esse? O Procon, o Bacen. Então você precisa saber exatamente a quem você vai recorrer quando você começar a negociar essas dívidas. A maioria das pessoas recorrem a quem? Recorrem ao gerente do banco. E aí começa um dos maiores erros que tem aumentado ainda mais esse número de inadimplentes, que tem alavancado ainda mais o valor desse saldo devedor. E como eu disse para você, negociando da forma errada, você sabe muito bem quais são as consequências. E o quinto erro que você precisa evitar a qualquer custo é não fazer parte da comunidade recuperando as finanças. Você precisa saber negociar suas dívidas da maneira correta. Você precisa saber utilizar a lei do superendividamento ao seu favor. Você precisa aprender a utilizar as estratégias para diminuir o valor dessas dívidas. Ou você acha que você vai conseguir diminuir o valor desse saldo devedor na base do grito, na base da ignorância? Você precisa de conhecimento, você precisa de informação. É como aquela velha frase do livro A Psicologia Financeira. Toda decisão financeira que a gente toma é baseado em quê? É baseado na informação que a gente tem disponível no momento. Se você não tem informação, se você não tem conhecimento, se você não tem as estratégias corretas para estar negociando essas dívidas, o que vai acontecer? É claro, essa dívida vai dobrar, triplicar de valor, e aí você sabe muito bem quais são as consequências. Bom, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.